Desde que os irmãos Wright e Santos Dumont deram o pontapé inicial, os aviões já tinham asas, controles e algum tipo de motor. Mas eles evoluíram muito no último século. Os padrinhos da aviação nunca sequer poderiam imaginar os aviões de hoje. Mostraremos agora coisas que você provavelmente não sabe sobre os aviões de hoje, desde mistérios até algumas curiosidades. Número 10. O triângulo acima da janela. Quando você embarca em um avião moderno, provavelmente já entra procurando o seu número de assento e talvez até a saída de emergência mais próxima. Se você olhar com atenção, vai ver um pequeno triângulo acima da janela. Não se trata de um símbolo de uma sociedade secreta. É uma marca de referência para a tripulação de voo. Existe um triângulo na frente e outro atrás de cada asa. O centro da asa é idealmente o centro de gravidade do avião. Imagine equilibrar uma bandeja grande com um copo sobre o dedo. É mais fácil se o vidro ou a força de descida estiver equilibrada com a força de resistência feita pelo dedo. Se você afastar o copo do dedo, a bandeja vai ficar inclinada. Portanto, se o voo não estiver cheio, um membro da tripulação poderá pedir que você mude para um assento entre as linhas para distribuir a carga e facilitar o controle do avião, o que se traduz em menos resistência e melhor eficiência do combustível. Essa também é uma forma rápida de identificar qual cortina de janela deve ser puxada se a tripulação precisar inspecionar a asa durante o voo. Número 9. Objeto saindo da asa. Na hora de decolar e sair voando rumo ao seu destino, é bem provável que você fique olhando pela janela e observando a paisagem até a asa do avião. Em alguns aviões, como o A320, você pode notar um objeto de metal saindo do meio da asa, que parece até que não deveria estar lá. E você errou. Isso não serve para içar o avião. Isso faz parte do sistema de evacuação, caso o avião tenha que fazer um pouso forçado em algum lugar em que você não possa usar as escadas ou a ponte de embarque do terminal. A tripulação vai colocar roupas infláveis nas saídas de emergência. Mas se você usar uma das saídas superiores, vai precisar pisar em uma superfície de metal escorregadia. Esses tocos, chamados flanges de asa, são âncoras para amarrar cabos de guia. Os cabos servem para dar segurança na hora de descer da asa. Número 8. O zumbido quando você embarca no avião. Você já percebeu um barulhinho que fica rolando dentro do avião o tempo todo enquanto o embarque é realizado? Os motores não foram ligados ainda, mas tem alguma coisa funcionando. Esse som é emitido pela APU do avião, uma sigla para Unidade Auxiliar de Energia, em inglês. A APU é um tipo de gerador de energia temporária para o avião, para esse momento de espera antes da decolagem. A APU geralmente consiste em uma pequena turbina que alimenta um gerador e um compressor de pressão de ar. A APU fornece energia para tudo, desde as luzes da cabine e ventiladores até a partida do motor principal. Ele ainda fornece um sistema de proteção contra incêndios. A APU consome menos combustível do que o motor principal, uma vez que é projetada apenas para operações na cabine, não para pilotar o avião. A tripulação de voo inicia a APU antes de deixar qualquer passageiro embarcar, para que você possa se sentar com conforto e segurança enquanto eles preparam o avião para a partida. Se você prestar atenção, poderá ver as luzes se apagarem temporariamente e ouvir quando mudam de energia da APU para a principal. Agora você sabe por que o seu filme é interrompido por alguns momentos. Número 7. Suco de tomate. Você já imaginou pedir um suco de tomate dentro do avião? Pois saiba que essa bebida é uma das favoritas entre os viajantes pelo mundo. Você faz ideia do motivo? Pelo mesmo motivo que você acha a comida das companhias aéreas sem gosto e sem graça. Acontece que no ar tudo conspira contra o seu paladar. Os cientistas estudaram isso de fato, portanto não se trata apenas da sua imaginação. Em primeiro lugar, o barulho que faz os motores diminui a sua sensibilidade para gostos doces. Cientistas de alimentos descobriram que os níveis de som de 85 decibéis, equivalentes ao som ambiente do avião, reduzem a sensibilidade do paladar para gostos doces. Esse ventilador acima de sua cabeça também é um vilão para nossos sentidos. O ar seco que preenche o ambiente do avião faz com que seu olfato também seja afetado. Além disso, à medida que o avião aumenta sua altitude, a pressão interna cai. Você sente isso quando os ouvidos ficam entupidos. Essa queda de pressão também afeta nosso paladar. Por todos esses motivos, ao invés de pedir um peixe ou um frango, as pessoas gostam de tomar Bloody Mary, conhecida por seu gosto único e muito agradável nas alturas. Número 6. Abrir as janelas nos pousos e decolagens. É claro que as janelas dos aviões estão lá para que você possa apreciar a vista ou dormir em paz durante um voo longo.
Mas por que será que os comissários pedem que a janela seja aberta antes da decolagem e antes do pouso? Porque eles não usam a própria janela. O seu conforto é importante e você tem controle do seu próprio ambiente no voo, mas a segurança é sempre a primeira prioridade. Como sabemos, o pouso e a decolagem são as partes mais críticas de qualquer voo, e as janelas podem ajudar no caso de algum problema. Primeiro, caso aconteça uma queda de energia, a única luz existente vai vir das janelas abertas. Além disso, se as saídas de emergência precisarem ser usadas, as pessoas terão que verificar se tem algo impedindo. A maioria dos órgãos de aviação exige que os aviões sejam evacuados em 90 segundos. Portanto, lembre-se de que as janelas abrem e fecham para sua segurança e verifique se a sua está aberta sempre que você estiver decolando ou pousando. Ela vai te proporcionar uma bela vista e também pode ajudar você a chegar à saída em caso de emergência. Número 5. Winglets. A física dos aviões pode ser resumida como um cabo de guerra entre a força dos motores e a resistência aerodinâmica. Todo o atrito envolvido nisso não pode ser visto, a menos em condições de temperatura e umidade perfeitas. Você já viu pequenos redemoinhos de névoa saindo das pontas das asas de um avião? Eles são chamados vórtices de pontas de asa. Esses pequenos redemoinhos puxam as pontas das asas, enquanto o ar que flui sobre a asa que ele eleva se rompe. Cada puxão é tipo um cachorro puxando as pernas da calça, enquanto você tenta andar, diminuindo a velocidade e desperdiçando energia, ou combustível, no caso do avião. Os winglets que se erguem no final da asa impedem a formação do vórtice, o que reduz o atrito e economiza combustível, economizando dinheiro. Número 4. Side Stick. Antigamente, os pilotos eram conhecidos como os homens de pau e leme, que guiavam o avião com a força dos braços e das pernas, pressionando todos os controles. Esses aviões eram bem menores e voavam mais lentamente do que os de hoje em dia. Os aviões comerciais estão projetados com sistemas eletrônicos que levam comandos com a ponta dos dedos, desde o convés de voo até os chamados ailerons, que sozinhos são muito maiores que as primeiras aeronaves inventadas, chamados fly-by-wire. Esse sistema é controlado através de um side stick, igual a um joystick de computador, dando aos pilotos uma ferramenta simples e fácil de usar, muito diferente dos primeiros aviões. O side stick realmente funciona, sendo que o piloto e o copiloto têm em mãos o poder de fazer qualquer coisa com o avião, mas não funciona igual a um jogo de 2 players no videogame. Tem um botão para escolher qual side stick está no controle. Existem alguns outros botões nele, um para falar no rádio e outro para ativar ou desativar o piloto automático. Eles têm sensores embutidos que permitem ao piloto ou ao copiloto assumir o controle imediato da aeronave, dependendo da pressão aplicada. E não fique preocupado, ele também está conectado a luzes e alarmes para notificar o piloto quando o piloto automático está desativado. Número 3. Sistema pneumático dos aviões. Enquanto o avião dos irmãos Wright mal voava acima das dunas de Kitty Hawk, hoje os aviões voam mais alto que qualquer montanha do mundo. Os alpinistas consideram que a zona da morte está acima de 3.000 metros. Portanto, quando o avião atinge a sua altitude máxima, ele precisa manter pressão suficiente no interior para que as pessoas permaneçam vivas. Sem ar pressurizado, você logo ficaria meio grogue e desmaiaria, pois seu cérebro não teria oxigênio suficiente. Agora, para voar nessas alturas, o avião necessita manter o fluxo interno de ar. A fonte de ar pressurizado nas aeronaves é chamada de sistema pneumático. O ar vem de uma porta lateral de uma das turbinas a jato, e apenas uma pequena porcentagem dele entra no sistema, de forma a manter uma atmosfera confortável na cabine. O ar também é aquecido quando passa pela turbina, caso contrário, a cabine cairia para a temperatura externa, que ficaria em torno de 60 graus negativos, a 10.000 metros de altura. Então esse motor pendurado na asa não está apenas impulsionando você para frente, também está fornecendo pressão de ar suficiente para que você e a tripulação não desmaiem. Número 2. O indicador do nível dos olhos da cabine. Existem pilotos de todos os tamanhos, e assim como o seu carro, os aviões têm assentos ajustáveis para eles. E assim como você pode usar o capô do carro como referência quando ajusta o banco e os espelhos, os pilotos têm uma referência deles, para garantir que eles estejam no lugar certo para ver seus controles e a área de voo. Esse indicador do nível dos olhos é apenas um pequeno botão na janela da cabine. Enquanto o piloto opera as alavancas de ajuste no assento, ele ou ela ficam de olho na pequena bola vermelha no indicador, até que ela se alinhe com a bola branca, de modo que fique equilibrado entre a janela e os instrumentos internos. Além disso, isso garante que os pilotos estejam posicionados para que todos os controles e botões estejam no mesmo lugar toda vez que eles se sentarem.
Essa solução de baixa tecnologia é tudo o que é necessário para garantir que seu piloto possa avaliar objetos se aproximando e alcançar os controles adequados para reagir sem problemas. Número 1. O buraquinho na janela. Como a pressão da cabine é tão importante, talvez você ache que um buraco na janela pode ser uma tragédia. Mas se você olhar direito, verá que todas elas têm um buraquinho do tamanho de um fio de espaguete. Esse buraco permite equalizar a pressão entre a cabine e o ar entre os painéis. Igual às janelas da sua casa, as camadas se isolam do frio extremo do voo em grandes altitudes. Mas, diferente da sua casa, as janelas dos aviões precisam lidar com grandes mudanças de pressão à medida que o ar sobe e desce. Na verdade, existem 3 camadas em uma janela de avião. O painel interno é de plástico e apenas protege o vidro contra arranhões. O painel do meio possui um pequeno orifício que permite que o ar entre os painéis se expanda e se contraia, mas também fornece isolamento. Se você não tivesse o painel do meio, estaria olhando através de uma camada de gelo, à medida que a umidade do ar da cabine condensaria no vidro externo frio. Essas foram apenas algumas das coisas interessantes sobre o universo dos aviões. Será que você sabe me dizer mais algumas do tipo? Conta pra gente nos comentários. Além disso, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!